Amados, abram por favor suas Bíblias, Salmo 78, de 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amados, há uma discussão eterna sobre o conflito entre as gerações, a dificuldade de se harmonizar uma geração que está passando com a geração que está chegando. A relação entre os jovens e os velhos. Há um sem fim de teorias, de conceitos, de discussões. Sociólogos, antropólogos, psicólogos, cada um tem suas teorias. Hoje se fala de geração X, geração Y, geração Z, do que eu entendo muito pouco a respeito. Mas quero lhes dizer que a Bíblia passa por cima desse aparente conflito. A Bíblia o ignora. A Bíblia não o valoriza. Ao contrário, demonstra que é possível harmonizar as duas gerações. E há ricos exemplos nas Escrituras dessa possibilidade. E como quando os esforços se concentram, quando tanto a geração que está passando quanto a geração que está chegando entendem que existem, para a glória de Deus, alguns interesses particulares e pessoais perdem seu valor. E essas gerações podem dar as mãos e atuarem juntos para o bem de todos, dos vovôs, dos papais, dos filhos e dos netos, e para a glória de Deus. Esse texto que lemos, irmãos, há uma declaração do Senhor, há um apelo do Senhor, há uma convocação do Senhor para que os seus feitos e as suas maravilhas fossem transmitidas de geração em geração. Que os pais contassem a seus filhos, filhos que hão de nascer, soubessem disto. Para quê? Para que pusessem a sua confiança em Deus. Para que conhecessem Deus. Uma palavra em um dos salmos que diz: em ti confiam os que conhecem o teu nome. E contar as maravilhas de Deus produz no coração dos que ouvem conhecimento de Deus e confiança em Deus. A despeito de todas as teorias que possam existir, eu repito para vocês, eu não dou a mínima para elas, não me interesso um segundo de meu tempo para estudar sobre isso, porque a mim me interessa saber que diz o Senhor sobre isto, que diz a palavra de Deus sobre isto. Em Romanos 3, verso 4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É possível constatar, por meio de estudos diversos, que aí no mundo ocorre assim, isso é um fato, mas este mundo jaz no maligno. Está escrito que antes, quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos,
e vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pois que sirva para o mundo, não para a casa de Deus. Na casa de Deus, aqui prevalecer o que diz o Senhor. E o que é que ele fala sobre essa relação dos velhos e dos mais novos, dos pais e dos filhos? Eu sei que é uma questão que dificulta a vida, principalmente daqueles que nasceram em lares cristãos, como eu. Eu gostaria de, ao final, contar uma experiência pessoal que foi um marco na minha vida, marcou o momento em que eu deixei de seguir a fé de meus pais e abracei a minha fé. Eu quero deixar isso para o final. Eu quero utilizar algumas situações bíblicas para ilustrar o que eu estou falando, da possibilidade real de se harmonizar os esforços das duas gerações. Mas antes, deixe-me explorar um episódio mais recente. Em 2004, poucos meses, finalzinho de 2004, poucos meses antes de ir ao norte da África, onde esperava passar o resto da minha vida, fui devolvido. Eu me esforcei muito para estar com Ivan Baker e fui lá na Argentina para visitá-lo. Ele já estava bastante enfermo, com Parkinson, conversava 3 minutos, cochilava 2, mas ainda assim, com esse diálogo intermitente, nós conseguimos trocar algumas palavras. Eu falava para ele da importância que ele tinha em nossa vida, em nossa história, como ele tinha no Brasil uma multidão de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, gente que nunca o havia visto, que nunca o ouviu compartilhar nada, nunca ouviu uma pregação dele, mas que o amava e o respeitava pela herança que ele havia deixado. Ele, na sua humildade característica, disse: eu não fiz nada, eu não passo de um peão. Mas ao final ele disse assim, eu disse para ele: Sivan, há uma glória que Deus trará para a igreja, e você não estará aqui para testemunhar. Há coisas que Deus vai fazer entre nós, e você já não estará aqui para ver. Mas eu quero que você saiba que isso que Deus fará, Ele não o faria se você não tivesse feito entre nós o que você fez. Nós temos uma dívida eterna com você. E nós temos com você o compromisso de não permitir que essa estrada que você nos abriu seja ocupada pelo mato. Nós temos o compromisso de manter essa estrada aberta e ampliá-la, para que as gerações futuras não precisem redescobrir essas mesmas verdades. É nossa responsabilidade, Ivan, garantir que essas verdades serão passadas à geração futura. Mas, amados, Ivan passou. E a geração que recebeu dele está passando. Eu queria explorar de novo o exemplo que Marcos usou aqui a semana passada, da corrida de revezamento, porque eu acho que é uma figura interessante, porque há 2 aspectos, há 2 características nesse tipo de corrida que serve para ilustrar a nossa realidade. Primeiro, você não está correndo sozinho, e você tem que saber que você não ganhará aquela competição sozinho. Você sabe que você conta com alguém que está à sua frente.
Você sabe que é um momento que você vai parar de correr. E não adianta querer correr todo o percurso. Ao tempo de você parar e de passar o bastão. Então, a primeira coisa que nós temos que trazer para a nossa realidade de transmissão de verdades, de transmissão de responsabilidades, os coroas, os tios, a minha geração, está disposta a largar esse bastão? Entende que sua carreira vai acabar? Que não poderá seguir correndo indeterminadamente? Porque eu sei, irmãos, que às vezes, historicamente, nos comportamos assim. Nos comportamos como quem queria reter o bastão para si. Eu vou lhe contar duas histórias verdadeiras envolvendo jovens discípulos. Uma foi mais ao sul do país, um rapaz de 27, 28 anos na época, engenheiro de uma multinacional, me chamando de tio. O cabra tem quase 30 anos, tem responsabilidades enormes na sua empresa, mas me chama de tio. Por que eu quero destacar isso? Porque isso já denuncia uma disposição de quem não está para assumir determinadas responsabilidades. E ele me disse assim: tio, lá na empresa nós lidamos com contratos milionários. São decisões seríssimas que nós tomamos pela empresa. É nossa responsabilidade decidir. E nós o fazemos. Mas quando eu chego na igreja entre vocês, eu me sinto menino. Aí a culpa não é dele. Ele percebe que o bastão na minha mão não está assim. Está assim. Um outro daqui de Salvador, com a mesma faixa etária, por questões de trabalho, precisou ir a uma outra cidade do interior, cidade pequena, e voltou felicíssimo. E diz assim: tio, de novo tio, né? Tio, rapaz, foi bom demais. Igreja pequena, poucos jovens, nós íamos para a rua, íamos para a praça, preguei o evangelho, mobilizei a turma, tínhamos reunião de oração. Mas quando eu chego aqui, eu me sinto menino. Eu quero que vocês saibam, irmãos e irmãs, que esse tema foi alvo de muita conversa entre nós. Nós entendemos que o bastão terá que ser passado. Estamos começando a entender. E buscando passos práticos e formas de tornar isso exequível, de fato levá-los a saber que vocês não é que vão ter que assumir, terão que assumir logo muitas responsabilidades para as quais vocês nem estão olhando ainda. E qual é a outra característica dessa corrida de revezamento? Diz respeito ao que vai receber o bastão. Eu já participei de corrida de revezamento na minha mocidade. E nós sabemos que quem vai receber o bastão não está comodamente sentado e diz: aí, velho, bora. Quando quem vai passar o bastão se aproxima da marca, o que vai receber sai correndo. E sai correndo com a mão para trás. Diz: me passa que eu já estou na carreira. Pode passar que eu já estou correndo. Ele precisa sair da inércia antes de receber o bastão. Ele não pode esperar receber o bastão para começar a correr. Amados, da mesma forma, vocês não podem esperar
receber a responsabilidade para começar a trabalhar. Assim como essa geração de titios precisam estender o bastão para passar, nós estamos olhando quem está correndo adiante para receber. A quem podemos passar? Daqui a 10 anos, irmãos, a idade já estará nos pesando muito. Sem querer fazer mau agouro, daqui a 10 anos eu terei 67. Marcos vai ter 70 e alguma coisa. Não tem como ter o mesmo vigor. Mas sabe o que vai acontecer se esse tal desse bastão não for passado? Porque aqui é um detalhe também, viu? Quem passa não estanca na hora não. Passou aí? Ele segue a carreira mais um pouquinho, até por força da inércia. Se ele parar de vez, ele se acidenta, ele cai. Ele tem que seguir diminuindo sua carreira. Mas sabe o que vai acontecer daqui a uns anos? Se esse bastão já não for passado, a igreja vai seguir demandando e procurando os mesmos. Vai estar um monte de velhinho aqui de bengala na mão, e a igreja em nossa porta querendo ser atendida por nós. E já não será possível. O que nós queremos e esperamos é que vocês irão atender. É que vocês irão suprir este rebanho. É que vocês irão trabalhar. Bom, eu pergunto, de quem é a responsabilidade em promover esta aproximação entre as duas gerações? Será que é algo unilateral? Será que apenas os tios têm que fazer um esforço e buscar maneiras de passar essa responsabilidade e conferir essa autoridade? Ou há algo que vocês podem fazer para que os esforços se somem? Eu queria pegar a figura de Timóteo e Tito. Eram jovens. Estavam sobre igrejas e não apenas sobre uma congregação. Eles eram evangelistas, eles atuavam em diversas igrejas e eram acatados e respeitados por jovens e velhos. Vocês acham que vocês vão cuidar apenas de jovens? Ou vocês terão que pastorear, edificar, consolar, animar, corrigir velhos também? Eu penso que um dos pontos de conflito é que os jovens pensam que a sua responsabilidade deve ser exclusivamente com outros jovens. Então eles se comportam apenas como se fossem lidar com jovens. E os velhinhos se travam porque não querem confiar a sua vida a um jovem que não se comporta como gente adulta. E eles têm reservas. Eu me lembro de uma vez, estava por uma determinada cidade, estava por se ordenar, se reconhecer um presbítero, que era um homem muito frutífero, com muitos dons, mas tinha um comportamento muito, aqui, de maneira positiva, muito moleque. Dá para entender moleque como positivo? Muito brincalhão, muito... Os pastores o procuraram e disseram: olha, você tem muito fruto, tem dom, mas te falta investidura. Tem uma postura que confira aos mais velhos
confiança de se colocarem debaixo do teu pastoreio. E aqui, amados, Timóteo e Tito caem como uma luva. Para mim são as figuras perfeitas, principalmente Timóteo. É muito importante vocês saberem que Timóteo, quando recebeu essas cartas de Paulo, não tinha mais que 30 anos. Há quem diga que tinha muito menos de 30. E quando ele começou a andar com Paulo, devia ter 16 anos de idade. Há quem diga isso, eu nunca fui conferir de verdade. Mas quando vocês leem, eu lhes peço que leiam as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Uma das atribuições de Timóteo era reconhecer presbíteros, vir homens casados para receberem posição de um jovem solteiro e serem investidos de autoridade sobre a igreja. Timóteo ordenava pastores, Timóteo disciplinava pastores. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui dos varões tem entre 20 e 30 anos? Levanta a mão, por favor. Vocês se imaginam disciplinando pastores aqui? Vocês se imaginam impondo as mãos para reconhecer presbíteros sobre essa congregação? Acharam engraçado, né? Pois Timóteo fazia. Vocês se imaginam estabelecendo o salário dos pastores aqui? Pois Timóteo estabelecia o salário dos pastores. Paulo diz para ele: quanto aos presbíteros que presidem bem, sejam merecedores de dobrados honorários, principalmente os que se afadigam na palavra. Timóteo tinha que discernir entre os pastores quais eram os que se afadigavam na palavra e presidiam bem, para dar para esses um salário diferenciado. Irmãos, se nós não conseguirmos levar vocês, e aqui me refiro diretamente aos varões, se nós não conseguirmos levar vocês a entenderem que nós queremos que vocês sejam esses homens, vamos falhar em nosso esforço. Você sabe com que idade Benito foi ordenado? 24 anos. Só que, quando Benito começou a ser discipulado por Marcos, Marcos tinha 25, Benito tinha 15. E era o moço dele, andava a tiracolo para tudo que era lado. Era um jovem discipulando outro jovem. Nós já dissemos e reconhecemos publicamente que falhamos nesse processo. Que deixamos toda uma geração de jovens desassistida e desamparada. Pois nós queremos recuperar isto, mas nós precisamos que vocês se aproximem, que se apresentem, que corram, dizendo: ô tio, me passa o bastão aí. E quero dizer que nós acreditamos nisto. Isto é bíblico. E nós confiamos em vocês para isto. Eu fiquei impressionado ouvindo pela enésima vez Mário contar as experiências deles dois quando chegaram aqui, com 24 e 26 anos de idade. Das conversas que tinham com pastores da cidade, homens mais velhos, mais experimentados, o respeito, a honra, mas a firmeza nas verdades, nos princípios, a ausência de temor servil, a afirmação varonil e a afirmação espiritual. Nós queremos que vocês saibam que nós estamos apostando todas as nossas fichas nisto. E que se vocês não responderem, essa obra acaba. E aquilo que foi dito para Ivan Baker, por mim, não se cumprirá. É um detalhe sobre Ivan, porque nós temos que aprender outra vez. Quando Ivan encontrou Mário e Marcos, eles tinham alguma coisa em torno de 25 anos, 27, algo por aí. Eram jovens,
pouco tempo de casamento, e eu sei que vários pastores no Brasil, houve dentre eles quem eu conheci e me contava essa história, um homem já de mais idade, cabelos brancos, que procurou Ivan para ouvir dele todo esse pacote de propósito eterno, evangelho do reino, etc., tudo isso que nós cremos. E sabe qual era a resposta de Ivan? Segundo esse pastor me contava, disse: meu amigo, eu tenho lá em Salvador 2 rapazes chamados Mário e Marcos, procure a eles. Mas Ivan, eu sou um pastor assim, tal, tanta idade, como é que eu vou procurar 2 jovens? Meu irmão, existem 2 jovens em Salvador chamados Mário e Marcos, procure-os. Ivan apostou, para repetir a linguagem que eu usei há pouco, todas as suas fichas em 2 rapazes. Nós estamos apostando em algumas dezenas. Agora que apagaram a luz, eu vou ler alguns desses textos, vou eleger alguns. Este eu vou ler. 1 Timóteo 1, 13 e 4. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares, chamar a atenção, corrigir a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo estava dizendo ao seu jovem discípulo que exortasse pessoas que estavam contrariando a doutrina. Vocês se sentem com afirmação para isso? Encontrar alguém mais velho, ensinando algo contrário à doutrina, e você o chamar para a Escritura e dizer: meu irmão, não é assim que está escrito. Nós queremos que vocês façam isso. Isso não é faltar com respeito. Ao contrário, isso é temer a palavra de Deus. A atitude correta, como Paulo recomenda. Obrigado, meu querido. Como Paulo recomenda que Timóteo tratasse os velhos com todo respeito, com uma paz, mas dizer o que precisa ser dito. Versos 18 e 19, vou ler apenas o 19. Mantendo fé e boa consciência, para que vocês se tornem, para que adquiram a necessária envergadura ou investidura e ser acatados pelos mais velhos, é tão importante manterem boa consciência. A boa consciência lhe confere confiança diante de Deus e diante dos homens, a confiança daqueles que vivem na verdade. Em outro momento, Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem, é preciso conhecer bem. Para conhecer bem, é preciso gastar tempo. Nós queremos ver jovens, rapazes e moças que amem a palavra de Deus, que se debrucem sobre ela, que gastem tempo, que queiram conhecer Deus por meio da sua palavra. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E como iremos conhecê-los, senão por sua palavra? Capítulo 3, versos 14 a 16, só para vocês anotarem. Capítulos 4 e 5, esses capítulos precisariam ser lidos por inteiros, mas eu vou selecionar alguns versículos. Verso 6: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Somos alimentados pelas boas palavras da fé e da sã doutrina. O que é que alimenta a nossa mente? Tenho compartilhado com alguns sobre a fé que nos foi confiada, demonstrando que naquele contexto, no sentido em que Judas está empregando essa palavra, no verso 3 da sua carta, nos está se referindo à fé, capacidade de crer.
mas ao conteúdo da fé, aos valores do reino de Deus que nós abraçamos, que recebemos e nos quais cremos. Esta fé, essas coisas nas quais cremos, definem a nossa consciência. E a nossa consciência define as nossas escolhas, define o nosso comportamento. E o nosso comportamento repetido forma o nosso caráter. Se somos alimentados da fé e da boa doutrina, isso vai formar uma consciência que vai ditar teu comportamento, tuas escolhas. E você terá um caráter provado. Paulo, quando escreve sobre Timóteo aos Filipenses, ele diz: e conheceis o seu caráter provado. Era um jovem, mas o seu caráter era provado, a ponto de Paulo dizer: ai, ninguém tenho de igual coração, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Amados, vocês vão de se perguntar: eu cuido dos interesses da igreja? Me importo com os rumos da igreja? O destino da fé que nos foi confiada é importante para mim? Ocupa minhas horas, ocupa meus pensamentos, ocupa minhas orações, ocupa minhas conversas? Verso 11 e 12. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, como fazer para que ninguém despreze a minha mocidade? Como fazer para que não me tenham como um jovem tonto que deva ser ignorado? Como fazer para ser recebido, acatado? Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torne-se uma referência dos fiéis, dos santos, que quando alguém quiser apontar um modelo de comportamento, pensa: fulano de tal, faça como ele faz. Isso é ser um padrão, é ser uma referência, é ser um modelo a ser copiado. Agora, ser padrão dos fiéis em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aplicar-se indica uma disciplina. Quando alguém se aplica aos estudos para fazer um concurso, quando alguém se aplica aos estudos para fazer um vestibular, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Se dedique a isto, a conhecer as Escrituras, a animar os santos, a ensinar a verdade. Tome tempo para isso. No capítulo 5, é quando fala que Timóteo estava responsabilizado em definir salários de pastores, ordenar pastores e até disciplinar pastores. Capítulo 6, dos versos de 11 a 21, e não lerei tudo, vou selecionar alguns versículos. Verso 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combater o bom combate. Isso indica guerra. Pois bem, 2 Timóteo, capítulo 1, 3 e 5. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura,
porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado, olha qual era a lembrança que Paulo tinha de Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Lágrimas, fé sem fingimento. O velho apóstolo se lembrava daquele jovem evangelista com alegria, queria vê-lo para alegrar-se. Timóteo era uma figura que trazia consolo para Paulo por sua idoneidade. No capítulo 2, de 2 Timóteo, versos de 1 a 3, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Me permita aqui explorar um pouquinho esses sofrimentos. Quando Paulo fala de seus sofrimentos, não está falando apenas dos açoites, do apedrejamento, das prisões. Quando lemos em 2 Coríntios capítulo 11, e Paulo dá o seu currículo vitae ali, conta, é mais uma folha corrida, parece uma folha policial. Conta toda a sua vida de maltratos. Ao final ele diz assim: além de todas essas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim todos os dias, a preocupação com todas as igrejas. Vocês se animam a participar das dores dos seus pastores? Das horas gastas, noturnas e diurnas? Conversava outro dia com um irmão chamado Daniel Divano. Ele dizia que estudos nos Estados Unidos indicaram que a profissão de maior risco para a saúde é ser pastor. Sabe por quê? Um médico, um cirurgião, por exemplo, ele não trata de pessoas, ele trata de órgãos. Minha filha contava, quando ela estava para ser operada, 7 anos atrás, no elevador, vi um médico conversando com um colega e disse: hoje eu abri 3 pulmões. 3 pulmões. Não foram 3 pessoas. Ele não sabe quem são aquelas pessoas. Se é pai, se é mãe, se é filho, se é casado, se é esposo, se é marido, se é arrimo de família. É um pulmão. Um pastor não trata com pulmões, ou corações, ou fígados, ou rins, ou cérebros. Trata com vidas, com famílias, que muitas vezes sujeitam suas decisões a um conselho pastoral, que pode ter reflexos por toda a sua vida. E quando é errado, vai bater na porta do pastor e culpá-lo pelo conselho que recebeu. Existem dores. É necessário que os jovens que querem seguir estejam prontos e desejosos de compartilhar tais dores. Quando eu tinha 18 anos, recém-convertido, muito zeloso, eu estudava na escola técnica e quinta-feira pela manhã ela era horário vago, não tinha aula. Era meu dia de jejum. Eu ia lá para o Uruguai, onde ficava o templo da congregação onde eu me reunia, uma congregação batista. Passava na casa do zelador, pegava a chave, abria o templo, ia para lá orar, chorar, gemer, gritar. Estava sozinho ali, eu me esbaldava. Toda quinta-feira era meu lugar de desespero. Um dia, quando eu entrei, eu estou ouvindo gemidos
murmúrios estranhos. Eu disse, ai, 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 tem fantasma aqui dentro. Aí fui entrando devagarinho, lá na frente, junto ao púlpito, deitado sobre o tapete, em meio a um poço de lágrimas, estava meu pastor, orando, gemendo, chorando e balbuciando nomes. Senhor fulano, Senhor cicrano. Nada marcou tanto a minha vida de oração como aquela cena. Pela primeira vez, eu estava vendo um homem sofrer em oração por uma vida que não era sua nem de sua família. Talvez fosse isso que Paulo quisesse dizer sobre lutar comigo em oração. 2 Timóteo 2, 14 a 16, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 3, 10 a 12. Esse eu vou deixar para o final, mas anota aí. 3, de 12 a 17. Vou ler apenas os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, por fim, Tito 2, versos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência. São instruções para um jovem. No ensino, mostra integridade, seja inteiro, você inteiro e o ensino inteiro, ensino verdadeiro. Reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amados, não estou simplesmente lhes jogando aí nos ombros uma demanda. Eu estou lhes convocando a um desafio. Há algo que fatalmente vai cair nas mãos de vocês. Então é preciso perguntar. Pergunto primeiro aos varões, não preciso responder. Apenas guardem aí no coração. Os jovens varões, os mancebos, têm ideais de serviço, de sacrifício? Alguma vez pensaram que poderiam ser mártires? Lhes ocorre que a perseguição se aproxima a passos muito largos? E que deve fazer parte dos seus planos sofrer pelo nome de Jesus? Os jovens varões sentem o peito aquecido com essa possibilidade de perderem suas vidas por causa do reino de Deus, defendendo a verdade, defendendo a igreja, defendendo o rebanho? Querem esta glória? Isso os desafia? Faz parte, amados varões, da índole varonil do homem querer ser herói no sentido positivo da palavra, de sofrer o dano para salvar, para proteger. E essa geração do mundo perdeu isso. É um bando de tontos querendo prazer e diversão. Perderam de vista a glória de servir com suas vidas, de serem úteis, de serem bons, de serem justos, de serem verdadeiros.
Um homem, destacadamente, precisa ser desafiado por isto. Para ser homem, segundo Deus. As meninas têm ideais de dedicarem suas vidas de solteiras ao Senhor, servindo desimpedidamente, sem as complicações do casamento, ou, em casando-se, servir ao Senhor, tendo consciência que seus maridos são o seu cabeça e que elas existem como auxiliadoras dele para aquilo que Deus chamou ele a fazer. Eu queria primeiro chamar a atenção principalmente das mais jovens. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos entre nós quase 100 moças solteiras, acima dos 30, 40 e até acima dos 50 anos. Conheço algumas delas há mais de 30 anos, outras há mais de 20 anos. As conheci quando eram jovenzinhas, de 19 anos, 20 anos, estão com 50. Santas, não se deixaram tocar, não cobiçaram o mundo. E o que é melhor, amadas, felizes, satisfeitas em Deus. As nossas adolescentes podem olhar para essas moças e querer ser como elas e tê-las como modelos. Para mim são um troféu para Jesus, essas amadas. Algumas se casaram depois dos 40, que bom, mas não negociaram sua santidade nem sua fé. E as que se casam, com que cabeça se casam? Se casam para realizar um sonho romântico? Ou se casam para a glória de Deus, efetivamente? Vou lhe contar algumas histórias que envolvem minha esposa. Quando chegamos no Marrocos, teve primeira reunião com os obreiros, perguntaram para ela: Gina, nos conte qual foi a sua experiência do seu chamado missionário. Ela disse: eu não sei o que é isso não, eu não tenho chamado missionário. Meu chamado é seguir meu marido. Ele veio para o Marrocos, eu vim. Se ele fosse para a China, eu iria. E para o Polo Norte também. Vocês, meninas, entendem isso? Vocês sabem que quando vocês se casarem, será assim? Estão dispostos a seguir esse marido que vocês estão elegendo para ser o seu cabeça? Eu dizia para minhas filhas quando estavam noivas: você não está apenas elegendo o bonitão com quem você vai passar o resto da vida. Você está elegendo o seu Senhor. Ele vai ser o seu cabeça. Ele vai te governar. Bota na tua conta isso aí. A nossa vida é muito louca. Outro dia, uma das funcionárias que lá em casa ficam se revezando, quase nenhuma para por lá, porque acha que é muito serviço. Uma delas disse para a Gina assim: sua casa é muito maluca. Isso aqui é uma pensão. Não dá para ficar aqui não. Não são poucos os meses em que eu passo 15, 20 dias fora do meu quarto, cedendo a hóspedes. É raríssimo o dia que não tem alguém dormindo lá em casa. Qual é o impacto disso sobre a rotina de uma mulher de 56 anos de idade? Sai do quarto, volta para o quarto. Sai do quarto, volta para o quarto. Faz, monta, desmonta, monta, desmonta. Mas já viram o sorriso dela?
anda rindo. Ela entendeu que está para mim, como Eva foi criada para Adão. É meu papel amá-la, protegê-la, guardá-la, supri-la, morrer por ela. Mas ela tem que me seguir. E ela sabia disso quando se casou. Estava no contrato, com letras grandes. Não casou para realizar um sonho romântico de paixão. Casou para servir a Cristo. Nas circunstâncias que fossem. Uma vez nós tivemos um atrito, eu estava chateado com ela. Ela disse assim: meu bem, nós temos tão pouco tempo, nosso tempo é tão curto um para o outro, e você vai gastar esse tempo de cara feia comigo? Fica vermelha, cara, sem vergonha. Tá certa você, esposa. Vamos aproveitar nosso tempo melhor. Ai, Jesus. Outro dia eu saí para a reunião de presbitério, começou de manhã, cheguei em casa à noite, e meu escritório estava desmontado de onde era e montado em outro lugar. Eu disse: o que é que houve aqui? Aí Mateus me disse: ó, meu pai, toda semana vem alguém para o meu quarto e eu tenho que sair. Aí, toda semana eu tenho que sair. Então, eu levei meu quarto para o seu escritório e trouxe o seu escritório para o meu quarto, porque aí você bota o hóspede aqui no escritório. É mais fácil para mim. Essa quebra de rotina exige um tipo de ginástica de uma mulher que quem é dona de casa sabe que não é simples. Mas ela está feliz, compartilhando o serviço do seu marido, cooperando com ele para que ele esteja bem, para atender ao rebanho. Pois bem, quando se qualificar para assumir a responsabilidade? Digo aos jovens: já, agora, ontem. E como fazê-lo? Aqui vem os textos de Timóteo que eu disse que leria por último. 2 Timóteo 2, verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você está ouvindo de alguém a sã doutrina, a palavra da fé para transmitir a outros? De quem você está recebendo? O capítulo 3, verso 10 a 12 é mais interessante ainda. Paulo fala assim: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Há alguém, há um homem admirável a quem vocês estão seguindo de perto? Vocês elegeram alguém para seguir de perto? Eu queria citar alguns exemplos, além deste de Paulo e Timóteo. Não sei se vocês sabem, Paulo morreu degolado e Timóteo morreu linchado pela multidão, no meio da rua. Timóteo tinha aprendido a viver e a morrer com seu modelo Paulo. Mas vamos pegar alguns outros exemplos e dar um flash rapidamente aqui. As demonstrações bíblicas de que é possível velhos e jovens realizarem o que Deus quer. Quando Deus quis salvar o mundo por meio de uma arca, quando Ele mandou o dilúvio, Ele escolheu quem?
Um velho ou um jovem? Quem foi salvar o mundo? Foi um velho ou foi um menino? Foi um velho de 500 anos, 600 anos. De que adiantaria aquele velho entrar naquela arca se aqueles 3 jovens filhos não o acompanhassem? Havia algo que Deus revelou a Noé, mas ele se fez seguir por seus filhos. Era a garantia da sua posteridade, da continuidade do que Deus lhe havia revelado. Quando Deus quis criar uma nação e por meio dela trazer seu filho como salvador do mundo, Deus escolheu quem? Um ancião, Abraão, homem provado, testado, e Deus se revelou a Abraão. Mas Deus lhe trouxe o filho, que andou tão perto de Abraão, que depois o Deus de Abraão ficou conhecido como o temor de Isaque. Isaque aprendeu a temer a Deus andando com Abraão. Quando Deus quis livrar o povo do Egito, trouxe um velho de 80 anos, Moisés. Mas Moisés se fez acompanhar de Josué. Quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei e passou lá 40 dias e 40 noites, não apenas as tábuas da lei, mas toda instrução sobre o tabernáculo, quem estava no pé do monte 40 dias e 40 noites também, não foi um outro velho, não foi um sacerdote, não foi nenhum dos príncipes ou chefes de tribo, era Josué. Moisés estava lá na presença de Deus, sem comer e sem beber, uma coisa sobrenatural e extraordinária, e ao pé do monte estava um jovem, matando um calango, coelho, bebendo água, sei lá de onde, sei lá como Josué sobreviveu 40 dias no pé daquele monte, esperando Moisés descer. Quando Moisés desceu, Josué disse: apressa-te, Moisés, porque ouço alarido de guerra no arraial. Amado, Josué estava atento ao que se passava no arraial, não estava disperso. Moisés lhe disse: Josué, não é alarido dos que perdem nem dos que vencem, mas de festa. Josué não tinha discernimento, mas ele tinha prontidão, ele tinha atitude correta, ele se apresentou, se ofereceu, ele estava atento. Amados, não se exige de vocês o discernimento pleno, mas se exige prontidão, se apresentar. A atitude quem diz: a briga é minha, está tendo guerra lá, estou com a espada na mão. E Moisés lhe deu a direção, e seguiram juntos. E quem introduziu o povo na terra prometida não foi aquele velho, foi Josué. Quem vai levar a cabo o final dessa obra, amados, são vocês. Nem sei se estarei aqui quando o Senhor voltar. A maioria de vocês, se não morrerem precocemente, seguramente estarão aqui, em pé diante do Filho do Homem. Eu queria encerrar falando sobre a importância de que em algum momento vocês deixem de seguir a fé de seus pais e recebam aquilo que Deus tem para vocês. Eu nasci em um lar cristão, meus pais eram convertidos, como se dizia antigamente, crente sério, da Assembleia de Deus. Nós tínhamos culto doméstico todos os dias em nossa casa, ao redor da mesa, 15 filhos, Bíblia aberta, a harpa cristã, o livrozinho dos cânticos aberto, líamos, orávamos, cantávamos juntos, mas era a fé dos meus pais, e muitas vezes aquilo para mim era uma tremenda chatice.
Eu ia para os cultos com a Bíblia pequenininha, escondida, com vergonha dos meus amigos. Aos que me provocavam, eu dizia: Jesus disse que era para ser humilde, não humilhado. Não queria engolir nada. Mas um dia eu experimentei uma coisa, irmãos. Eu me descobri separado de Deus. Aquilo foi um marco que definiu que havia um reino que era para mim e do qual eu estava fora. É uma história que eu já contei, eu queria repetir, porque eu penso que a maioria de vocês talvez não conheça. Eu tinha 17 anos de idade. Tinha um irmão muito próximo a mim, que tinha 18, éramos muitíssimo amigos. Ele adoeceu, uma doença grave, com muitas dores. Um dos sintomas, ou uma das consequências, é que o olho esquerdo parou, não movia mais. Ele tinha dores muito intensas, se recusou a tomar morfina, porque não queria ficar dependente desse troço. Um dia ele estava deitado na cama. Bom, o lado direito paralisou, braço e perna, ele não conseguia andar, eu tinha que carregá-lo. Um dia ele estava deitado na cama, eu estava sentado em frente a ele, em uma cadeira, com a mão no queixo, olhando para ele e me perguntando: Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar meu irmão? Se for necessário, eu posso doar meu olho para ele. Eu estou falando de mim para mim, com meus pensamentos. Naquela hora, ele se volta para mim e diz assim: Kojak era um policial negão, careca, de uma série que havia na televisão na época. Eu tinha feito o vestibular da escola técnica e estava careca. Ele passou a me chamar de Kojak. Ele disse: Kojak, ore comigo. Irmãos, naquele momento, eu entendi que eu não podia repetir aquelas orações que eu aprendi com meu pai. Ao acordar, na hora de dormir, nas refeições, eu entendi que eu precisava entrar na presença de Deus e orar, falar com Deus, chamar-lhe a atenção para que ouvisse meu pedido. Eu descobri naquele exato momento que eu era inimigo de Deus. Eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Anos depois, convertido, que eu vi, está lá escrito: éramos inimigos de Deus por nossas obras malignas. A sensação que eu tive, que eu era inimigo de Deus, e Deus não me ouviria, Ele não me atenderia, eu não tinha acesso à sua presença, eu não era bem-vindo. Eu não sei o que meu irmão orou. Eu enfiei a cabeça embaixo de uma cômoda e chorei feito um desesperado. 2 dias depois ele entrou em coma. Passou 3 dias internado e morreu. Eu passei 1 ano com a consciência desse tamanho. Todas as noites. Depois de passar meu dia normal, ir para a escola, fazer tudo o que tinha que fazer, inclusive pecar, porque não conseguia me livrar da escravidão do pecado. Subia no meu beliche e chorava copiosamente, todas as noites. Dizia: Deus, eu estou indo para o inferno e eu não sei como me livrar disso. Tenha misericórdia de mim. Eu entendi, amados, que a fé de meus pais não era suficiente para mim. Eu não podia seguir um ritual. Eu não podia estar seguindo procedimentos, frequentando reuniões. Eu precisava desesperadamente de Deus. Quando 1 ano depois, por sua graça e misericórdia, o Senhor me abriu os olhos do entendimento para entender a cruz e ver o Cordeiro crucificado em meu lugar, meu coração foi tomado de gratidão.
um desejo enorme de viver para Ele, um desejo enorme de nunca mais pecar, embora tenha pecado tantas vezes depois disso, e tantas vezes me envergonhado diante dEle, por outra vez expor seu nome ao vitupério. Mas o desejo que abrasou meu coração é nunca mais pecar, nunca mais ofendê-lo, viver para amá-lo, viver para servi-lo, viver para adorá-lo, e se Ele me permitisse, a graça de morrer pelo seu nome. Não seremos movidos a viver intensamente para Deus, se não conhecermos claramente a nossa condenação, a reconciliação conquistada na cruz. Isso nos enche de um tipo de valor que não se adquire de outra forma. Vocês estão vivendo, talvez sejam a última geração de adultos, talvez. Estão vivendo no limiar dos tempos, e Deus precisa de vocês, inteiros, espírito, alma e corpo, sem meia embreagem, sem definições, sem vai e volta, posicionados, cheios de amor por aquele que nos amou primeiro, dispostos a gastarem-se por eles, viverem para Ele e morrerem por Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. E vocês são a esperança daquilo que Deus vai fazer sobre essa terra. Eu espero poder confiar meus netos ao pastoreio de vocês. Que eles cresçam vendo em vocês modelos que os desafiem, que os inspirem, que os animem. E que vocês tenham a voz de convocação e possam ir para eles: me sigam. Que grande alegria, amados, tê-los como jovens santos e defendidos por Deus. A constância e fidelidade de vocês não passa despercebida aos céus. Que Deus abençoe, que Deus os confirme, que Deus os encha com o Espírito Santo e com sua palavra, para a glória de Deus e para o bem da igreja.